gravando a aula. Alguém sempre me lembre, viu, de gravar. Então, vamos voltando aí. Ética é o nosso eu, é o nosso consciente. Moral é o coletivo, são as regras de uma sociedade. Quando eu tenho uma atitude correta, eu estou sendo ética. Quando eu tenho uma atitude errada, eu estou sendo antiética. Quando eu vou contra as regras da sociedade, né, que muitas vezes essas regras, elas são impostas para nós, sem a gente questionar, tá? Então, nós crescemos com as regras que os nossos pais colocam na nossa cabeça, né? Que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que estudar, que a gente tem que seguir os passos do pai ou da mãe, que a gente tem que ser correto, tem que fazer isso e aquilo. Depois nós entramos na escola e seguimos as regras que a escola nos impõe, né? Horários para entrar na sala, horário para lanchar, horário para sair, troca de aula, as regras que a própria escola tem. E, juntamente com tudo isso, nós temos as regras da sociedade, tá? E a gente vai absorvendo essas várias, né, esse monte de regra, e muitas vezes a gente não se questiona, por que eu tenho que seguir? Certo? Por quê? Hoje eu não quero seguir. Então, será que eu vou ser aceita nessa sociedade? E para que a gente viva bem, nós precisamos ser aceitos. Ok? Então, logicamente que a gente não vai estar sempre aceitando tudo que vem a nós, né? Sem a gente se expressar. Nós somos seres críticos, reflexivos, porque temos a nossa ética, temos o nosso eu, temos a nossa consciência, tá? Mas nós precisamos nos explicar, expressar a nossa opinião, tá? E dizer que vou junto, mas sou contra isso que vocês estão fazendo, tá? Já tem umas regras que realmente a gente não pode ir contra, né? Como, por exemplo, matar e roubar, né? Nós, enquanto sociedade, né, nós já encaramos essas pessoas que matam, que roubam, né, que fazem mal, como pessoas amorais, né, que não têm moral. Não tem moral por quê? Porque eles vão contra uma sociedade, porque a gente sabe que isso não é certo, ok? Tranquilo essa diferenciação aí? Aí veja bem, pessoal, a ética, mesmo a gente tendo, né, escutado aí separadas, mas a ética, ela não se separa da moral, certo? A ética e a moral, elas andam juntas. Mesmo que a gente estude os conceitos separadamente, mas elas andam juntas. Então, eu tento, né, sempre fazer o certo, sempre ser ética e, consequentemente, eu estou obedecendo às regras da sociedade. Estou vivendo em sociedade. Ok? Aí eu tenho outro ponto de vista para que vocês interpretem aí. É a questão que a cultura e o meio em que a gente vive, ele vem a influenciar muito nessa questão da ética e da moral, tá? A cultura em que a gente vive nos faz fazer parte dela. Então, nós, né, que vivemos na cidade, nós sempre andamos bem vestidos, né? Vestidos. A cultura indígena, eles andam nus, né? Nós temos alguns deles que andam nus, tá? Então, eu posso recriminar os índios que andam nus? Não, porque isso faz parte da cultura deles.
tá? Então, o respeito, né, com relação à cultura de cada um, que isso passa para a religião de cada um, que isso passa pelo momento em que nós estamos, eles vão de acordo com as regras do coletivo, tá? E a gente vai absorvendo isso aí na nossa mente, né? E vai refletindo a nossa postura ética, ok? Outra coisa, pessoal, que entra aí também na questão ética e bioética, ou desculpe, na questão da ética e da moral, é a questão bioética. A bioética, ela vai nos trazer dilemas bioéticos. Bio, vocês sabem que é vida, tá? E esses dilemas bioéticos, eles vão nos trazer interrogações de como a gente vai se comportar, de como a gente vai decidir determinada ação diante de determinada situação, ok? Então, nós temos vários dilemas bioéticos, como eu até falei para vocês, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão da contracepção de emergência, né, que é a pílula do dia seguinte, e para algumas religiões e para algumas pessoas é considerado aborto, para outras não, a questão dos maus tratos, da violência, não só física, quanto psíquica, tá? Que vem acontecendo muito na nossa sociedade e muitas vezes não é interpretada como violência, mas é, tá? E daí, a ética, dentro desses dilemas bioéticos, muitas vezes nos faz refletir diante de determinadas situações em que nós nos encontramos. Daí, eu já puxo para vocês a questão da ética profissional, tá? Dentro da nossa ética profissional, nós temos que saber a legislação da nossa profissão, tá? Toda profissão, ela tem uma legislação. E todo profissional precisa saber da sua legislação para que ele faça tudo correto diante da sua profissão. E daí, pessoal, dentro da bioética, nós precisamos saber a nossa legislação para que a gente faça a ação correta, tá? Porque por muitas vezes as situações elas nos fazem pensar de outra maneira, tá? Então, por exemplo, o aborto, certo? Eu, como profissional, isso é um exemplo, certo? Eu, como profissional de enfermagem, eu sou contra o aborto, tá? A minha legislação, o meu código de ética, ele me proíbe, como profissional de enfermagem, de praticar o aborto, ok? E daí, tanto a minha ética quanto a legislação estão casando, estão iguais. Então, eu não vou ser conivente com esse aborto. Estou falando do aborto ilegal, né? Porque nós temos alguns casos onde o aborto é legalizado. Nós vamos ver quando a gente entrar na bioética. Certo, pessoal? Então, no caso da ética profissional, ela sempre tem que estar amparada pela legislação. Então, como a ética continua, mesmo dentro da bioética, sendo a minha consciência, então a minha consciência, ela tem que saber o que a legislação permite ou não que eu faça dentro da minha profissão. Ok? Então, é tudo isso que nós vamos falar hoje,
certo? A questão da ética, a questão da moral e a questão da ética profissional. Tranquilo até aí? Alguma dúvida sobre o que a gente falou? Não? Pronto. Então, vejam bem, a cultura, tá? Ela vai influenciar a ética e ela vai influenciar a moral, tá? Assim como também, né, o período em que a gente vive, certo? Alguns hábitos nós vamos adquirir devido ao tempo que a gente está vivendo, né? Por exemplo, vocês conhecem alguém hoje que não tem o WhatsApp? Imaginem bem aí. Levi não conhece. Alguém mais? Alguém conhece ou não conhece? Pronto. Digamos que é raro, exatamente. Então é porque existe. Oi. A Anaele só tem devido à faculdade. Não gosta. Ó, uma pessoa rara aí, ó. Certo? Porque realmente vicia. Tá, pessoal? Então vejam bem. Muito. Ruth. Pronto. Exatamente, Ruth. Ó. Algumas pessoas, elas não gostam, como a Anaele, certo? Mas elas são obrigadas a ter, ela foi o melhor exemplo do que eu ia dizer, viu, aqui? Mas algumas pessoas, elas são obrigadas a ter devido ao meio de mídias, de redes sociais em que a gente vive, tá? Hoje, a comunicação, né, ela é mais via WhatsApp, certo? Do que por telefone, tá? Então, assim, você imagina quantas e quantas coisas você resolve pelo WhatsApp, ok? E então, pessoal, o período em que a gente está vivendo, ele também vai estar influenciando aí, né, algo que a gente não queira, mas precisa ter, porque o meio em que a gente está, né, nos obriga a isso. Exatamente, Levi. Também tem, né? Mas aí, tendo os e-mails, para quem não tem o hábito, né, de olhá-los, vai perder alguma coisa, né? Quando você fala e-mails, aí eu imagino uma agenda para mim, sabe? Todo ano, eu já deixei, já desisti, né? Mas todo ano eu comprava uma agenda, porque esse ano eu vou anotar tudo que eu tenho para fazer, certo? Começava a anotar, depois nem olhava o que eu anotava, já esquecia das coisas, deixava de anotar e a agenda ficava por aí, certo? Então tem que ter o hábito também, né? Igual os e-mails aí. Aí hoje eu peço logo para os meus alunos me lembrarem. Me lembre, porque aí vai dar certo. Ok, pessoal? Então nós vamos, né, dar continuidade aí. Aqui falando tudo que a gente falou, né? As diferenças fundamentais de ética e moral, tá? Mas não esqueçam que a ética e a moral, elas andam juntas, elas não se separam, né? Vocês vão até encontrar nos livros de ética, tá? Pessoal, nem falei na bibliografia, né? Mas no cronograma tem a bibliografia básica, no cronograma que eu mostrei para vocês, tem a bibliografia básica. Nós vamos trabalhar com os livrinhos do Corém, tá? Quem tiver os livrinhos do Corém de qualquer estado, nós vamos usá-lo, certo? Na biblioteca tem, e também
quando eu for usar as leis e as resoluções, eu vou estar sempre enviando para vocês, tá certo? E os livros de ética e bioética, nós também iremos iniciar aí, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá? Então, em alguns livros, vocês vão encontrar que a ética não anda sem a moral, e a moral não anda sem a ética, tá? Então, vejam que eles dois estão sempre juntos. Então, vamos falar um pouquinho, né? Reforçar tudo que a gente falou sobre ética. Ética é uma disciplina filosófica, é um pensamento crítico. Por que é uma disciplina filosófica? Por que é um pensamento crítico? Porque a gente tem que pensar, tá? Nós temos que refletir antes de qualquer ação. Nós temos que planejar a nossa ação, tá? Por isso que nós somos seres críticos, reflexivos, porque eu penso, né? Planejo e executo a minha ação. Logicamente que às vezes isso tem que ser rápido, né? Quando a gente está com um paciente numa situação de urgência e emergência, isso tem que ser rápido, certo? Mas a gente vai criando esses hábitos, tá? É uma revelação de valores que norteiam o dever ser dos humanos, tá? Aqui é dever ser, tá? Então, são valores que nós construímos para nós mesmos. Aumentar, né, mulher? Deixa eu botar aqui, eu também estava achando pequenininho. Melhorou, né? Então, é uma revelação dos valores. Então, são os nossos valores. Valeu, Adriele. São os nossos valores que a gente vai colocando, vai adquirindo, desde quando a gente nasce, as regras da nossa casa, as regras dos nossos pais, as regras da escola, as regras do nosso trabalho, as regras da sociedade, e a gente vai trazendo esses valores para nós, tá? É o conjunto de juízos valorativos, entra aí, né, os nossos valores, manifestados livremente na ação individual de cada um. Por que que a ética, ela é manifestada livremente na ação de cada um? Porque nós somos seres livres, né? De acordo com os direitos humanos, que nós vamos estudar, com a Declaração dos Direitos Humanos, nós temos liberdade de expressar o que a gente sente. Né? Hoje nós podemos, né, dizer que somos livres, certo? E, pessoal, sou eu que vou decidir se eu vou manter minha atitude ética ou se eu vou ter uma atitude antiética. Falando aí da nossa profissão, eu sei o que o meu código de ética diz. Então, ou eu tomo atitude e sigo o meu código de ética, tá? Porque a minha consciência, ela está dizendo isso, ou eu vou contra, tá? E eu vou estar tomando uma atitude antiética, ok? É uma reflexão construída e reconstruída incessantemente, tá? Por que construída e reconstruída? Porque às vezes nós temos uma opinião de uma determinada coisa, de uma determinada situação, tá? E hoje, com muito tempo, eu estou construindo a ideia que eu tinha sobre isso. Entra aí o exemplo da avó de... Cadê? Da avó de Ruth, tá? Antes, ela não tinha, vivia falando, né, de Ruth, que vivia no celular, tá? Hoje ela tem, certo? Viu como é bom e não sai mais do WhatsApp, certo? Então, ela tinha uma opinião, uma ideia sobre um determinado meio social, né? E hoje que ela precisou ter
ou quis ter, ela já está tão familiarizada, já está tão bom que ela está construindo tudo que ela pensava antes, né? Hoje ela já não briga mais com Ruth devido ao WhatsApp, tá? Ela quer aprender com Ruth, ok? É uma expressão do ser humano com uma exigência radical, certo? Por que radical? Porque eu vou defender aquilo que eu acho, tá? Eu vou defender a minha opinião, eu vou defender que eu fui ética nisso, tá? Eu vou defender com os meus princípios, com o meu conhecimento. Aí, pessoal, essa questão do radical, né, eu quero que vocês, como a gente já falou, que às vezes a cultura e a situação em que a gente está, muitas vezes nos faz refletir. Aí eu vou colocar uma situação que eu quero que vocês reflitam. Dentro dos dilemas bioéticos, nós também temos a eutanásia. O que é a eutanásia? É a morte de uma pessoa que já está com uma morte prescrita, né? Ela é aquela pessoa que está vivendo devido aos aparelhos. Se desligar os aparelhos, ela morreu, tá? Ela está lá na UTI e está nessa situação. Então, digamos que é um parente nosso, tá? E daí, os médicos, né, a equipe de saúde já conversou com a família, dizendo que ele está sobrevivendo devido aos aparelhos. Já não tem mais nada o que fazer, tá? Se desligar os aparelhos, ele morreu. Ele já está com morte cerebral, certo? E muitas vezes a família, ela não quer desligar aqueles aparelhos, né? Ela fica tentando, porque, né, nós temos fé, nós temos esperança, Deus vai consentir, né, que esse quadro se reverta. Então a gente vai prolongando, e a gente vê com o tempo que nada aconteceu, né? E daí, como é uma pessoa minha? Eu estou lá não como profissional, eu estou lá como um familiar. Então, eu permito que desligue os aparelhos ou não permito, tá? Aí, eu estou em outra situação, tá? Agora eu sou profissional, certo? Então, eu estou lá, dentro da equipe, orientando uma família a mesma situação, tá? Não tem mais vida, desligou os aparelhos, parou tudo, certo? Eu oriento a família que realmente desligue. Pronto, Nair, vou já. Obrigada, viu, Ruth? Não tinha prestado atenção, tá? Então, pessoal, a situação, né, que a gente se encontra, tá? Faz com que essas exigências radicais, aquilo que a gente defende, muitas vezes mude a ideia, certo? Por isso que nós temos que refletir de forma ética na situação em que a gente se encontra e realmente verbalizar o que a gente está pretendendo. Oi, Ruth. Oi, Anaele. Não tinha visto, desculpa, viu, amada? Não, não tem problema não. Eu só queria perguntar à senhora se é importante anotar isso aí. Não, isso aqui eu vou mandar os slides para vocês, viu, lá Não, no Canvas. a isso que a senhora falou da... Tá cortando. Não, eu perguntei se era preciso anotar da eutanásia. Não, precisa não. Nós vamos ver eutanásia quando a gente entrar em bioética, aí vocês vão ver conceitos, tipos, tá? Tranquilo, Tá bom, obrigada. certo? Nada.
E a ética, nós temos aí que é a disposição permanente para agir de acordo com as próprias exigências, tá? De acordo com o que o nosso código de ética nos recomenda, né? O código de ética de cada profissional, certo? Então, em suma, pessoal, vocês vejam que ética é tudo aquilo que a gente falou no início, né? É a nossa consciência, são os nossos valores, né? Aquilo que a gente defende e que pode ser mudado, sim, tá? De acordo com a situação, com o momento em que a gente vive, tá certo? Isso não quer dizer que nós, quando a gente muda a nossa opinião, a gente esteja sendo antiética, não. A gente está defendendo aquilo que a gente está crendo agora, tá certo? E a moral, ele limita-se ao estudo dos costumes e da variante das relações. Que relações são essas? O coletivo, tá? Nós vivemos em sociedade. É o conjunto de regras que se impõem às pessoas, certo? Muitas vezes essas regras só são impostas, a gente não questiona, né? Como mais na frente tem comportamentos automatizados, a gente vai fazendo, realizando essas regras que nos são impostas. É o impulso que move o grupo, tá? É uma ação coletiva que tende a agir de determinada maneira, onde todos fazem da mesma maneira, vivem da mesma maneira, seguem as mesmas regras, né? Como o exemplo que eu dei aí da sala de vocês. Vocês são um coletivo. Mesmo sem vocês acordarem, impuserem regras para vocês mesmos, mas vocês já criaram um ritmo, tá? Vocês já criaram regras de como estar na sala de aula, de como se comportar, do momento que o professor começa a explicar, de realizar as atividades, tá? Dos acordos aí nos dias de prova, tá certo? Então, vocês já criaram a própria maneira de vocês viverem em coletivo, ok? Os comportamentos são automatizados, né, que são, essas regras muitas vezes são impostas a nós, tá? Muitas vezes nós acatamos essas regras com receio de reprovação social, tá? Logicamente que mesmo acatando as regras, mas sendo contra, muitas vezes a gente pode se expressar, né? Então, por exemplo, vocês formam um grupo aí, aqui nós somos 12, né? 7 pessoas acordam, tá, uma determinada regra. E eu sou a minoria, não acordo essa regra. Sou contra, então eu vou me expressar, tá? Eu me expresso que sou contra esta regra, mas também não atrapalho vocês. Vocês querem ficar assim, fiquem assim, tá? Por que que eu não fui contra a ponto de tumultuar o que vocês estavam fazendo? Por receio realmente de reprovação, tá? Porque como mesmo não concordando com essa atitude de vocês, com essa nova regra de vocês, mas eu quero viver no coletivo com vocês, tá? Então, por isso que eu acabei indo junto, certo? Não O no ruim é que sentido... vai ter gente que vai discordar e vai fazer mó coisa para tentar mudar a opinião do povo. Exatamente. Aí, ele está indo contra as regras do coletivo de vocês, né? Ele, nesse ponto, né, ele está tendo uma atitude antiética, uma amoral, certo? Porque como a ética e a moral andam juntos, pode ser que mesmo sendo do grupo, mas ele está sendo antiético, certo? A partir do momento que eu sou contra, me expresso, mas fico lá na minha, porque as outras regras eu concordo,
tá? Eu não estou sendo antiética, porque eu fiquei na minha, tá certo? Realmente, Adriela, isso é muito comum, tá? E principalmente, né, que acontece muito, é que aquela pessoa que é contra, muitas vezes ela não se expressa e por trás ela acaba manipulando outras pessoas, né? Como o colega aí falou, né? Quando na próxima aula nós entrarmos nos pensadores, nós vamos ver que Kant e Aristóteles, que são os pensadores filosóficos que trabalham a ética e a moral, tá? Eles vão falar nisso aí, certo? É aquela pessoa que no popular, né, passa a rasteira no colega, certo? Eu não me expressei, todos acham que eu estou a favor, né? E por trás eu estou denegrindo o grupo, certo? Isso entra aí como uma atitude antiética e uma atitude amoral, tá? E o cumprimento sem questionamento, né? Esse cumprimento sem questionamento, ele faz parte dos comportamentos automatizados, das regras que são impostas. Aí a Adriela assiste o BBB, eu também assisto, viu, Abafa, tá? Exatamente, Adriela, esse povo só faz isso, né, ultimamente. Tá? E a consolidação, olha, outro fã aí, né? E a consolidação de práticas e costumes, tá? Então, né, eu vou de acordo com essas regras, eu vou praticando, eu vou me habituando e eu estou fazendo sem nem sentir, tá? E eu estou fazendo sem o menor esforço, ok? Tranquilo, pessoal, essa questão da moral, né, que foi tudo que a gente também falou, né? É viver em sociedade, é viver no grupo, é participar, tá? Logicamente que nós temos que nos expressar, mesmo, né, vivendo naquele meio, mas nós precisamos nos expressar porque nós também somos pessoas com ética, certo? Por isso que elas não se separam. Não existe aquela pessoa que tem ética, mas não tem moral. Não existe, tá? A partir do momento que eu estou indo contra as regras, eu estou tendo uma atitude amoral e, consequentemente, estou sendo antiética, porque eu estou ferindo princípios, né, da sociedade, estou ferindo os meus valores, que fui sempre a favor. Exatamente, Adriela, eles estão interligados. Ok, pessoal? Então, era isso, tá, que eu queria passar para vocês hoje, né, para que a gente comece aí a nossa disciplina, nessa reflexão de ética e moral, tá?